primeiro inscrito é representante da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Humanos, o deputado Jean Willis. Bom dia a todas e todos. Saúdo o deputado Bife, o Guilherme, em nome dos quais eu saúdo toda a mesa. Eu fiz umas anotações durante o filme, para não me perder dos comentários que eu gostaria de fazer. Primeira fala que me chamou a atenção, antes de comentar as falas, eu quero comentar o título do filme, Mais Náufragos que Navegantes. Essa é uma metáfora muito bacana para representar a luta dos direitos humanos. Infelizmente, uma metáfora triste, mas é uma metáfora verdadeira. Muitas vezes nós defensores dos direitos humanos, nós minorias estigmatizadas, nós alijados de direitos, nós expulsos das comunidades de direitos, somos mais náufragos que navegantes. Mas como náufragos, nós achamos nossas ilhas, muitas vezes, nossos portos seguros para agir a partir dali. Então, parabenizo demais, Guilherme, por essa metáfora. Numa das falas, uma fonte usou a parábola do joio e do trigo, a parábola bíblica do joio e do trigo, e o uso dessa parábola não é por acaso. Isso diz muito da história dos direitos humanos e do legado do judaico-cristianismo para a constituição da nossa cultura. Então, se por um lado o cristianismo é a ética cristã, sobretudo a ética pregada por Jesus de Nazaré, não os que falam em nome dele. Se por um lado a ética cristã se encarnou e se materializou na noção de direitos humanos, por outro lado, foi também o legado da cultura judaico-cristã que se institucionalizou em igrejas, foi esse legado que se materializou em instituições que violam os direitos humanos, de modo que as igrejas cristãs estão sempre inseridas numa ambivalência que é de promoção da vida, mas, ao mesmo tempo, de máquinas de morte, para usar uma expressão que foi dita por um membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Eu gostei muito dessa metáfora que ela usou aqui, numa atividade que nós fizemos. Então, a cultura judaico-cristã ela é um legado que resulta nessa ambivalência, ou seja, ela se cristaliza na noção de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, é também essa cultura que leva à violação de direitos humanos, e a gente pode ver isso nessa leitura da parábola bíblica do joio e do trigo. Então, os povos indígenas são o joio, as mulheres são o joio, os negros são o joio, os homossexuais são o joio, os moradores das favelas são o joio, os pobres, em geral, são o joio. Então, o joio tem que ser separado do trigo, essa noção de povo eleito, que é hoje muito evocada, o povo eleito, o povo eleito, o povo eleito. E esse povo eleito, por exemplo, foi o povo alemão que massacrou, por exemplo, 6 milhões de judeus. Então, a gente vê essa ambivalência. O documentário traz isso. E é muito curioso que depois um membro do povo Mapuche, do povo indígena, apareça no documentário parafraseando de maneira irônica o Pai Nosso. Isso é contundente porque ele fala mais que de uma violação que essa cultura judaico-cristã fez aos povos indígenas, desalojando o povo indígena não só da sua terra, mas da sua alma, da sua identidade cultural, da sua religiosidade, forçosamente em nome de uma conversão. E depois, logo depois, o documentário volta para a fala da fonte que cita a parábola do joio e do trigo, e ele vai dizer: a causa indígena é uma causa perdida, é um entrave para o agronegócio, é um entrave para a monocultura, e a causa indígena hoje só existe em termos de evangelização e de salvação. É dessa maneira que os índios são encarados. Acho interessante, o documentário diz, uma outra fonte diz no documentário, que quase sempre as pessoas não veem a continuidade que há entre passado e presente. E aí tem uma frase que a Érica Cocai usa muito, que são os lutos, ela vai poder dizer isso, os lutos que nós não fizemos. Então, não se enganem, esse reacendimento do fascismo no Brasil, e um fascismo de colorido religioso, cristão, e aí eu volto a dizer, dentro dessa ambiguidade, dessa ambivalência que é o legado cristão, porque eu também sou cristão, mas o meu legado está muito mais diretamente ligado ao legado de Jesus Cristo do que o legado das igrejas que se institucionalizaram e se converteram em máquinas de violação de direitos humanos. Então, há uma continuidade, essa continuidade precisa ser observada
observada. Não houve ruptura entre passado e presente. A própria Comissão, a própria Comissão da Memória, Justiça e Verdade, quer dizer, não tem nem justiça na comissão, é só a Comissão da Verdade, Comissão da Memória e da Verdade, porque não vai ter a temporada de julgamento dos criminosos que praticaram todos os atentados, praticaram o terrorismo de Estado contra os militantes de esquerda durante a ditadura. Então, já estou terminando. A própria Comissão da Verdade mostra isso, que não há descontinuidade, há continuidade, e essa continuidade precisa ser observada. Por fim, há uma fala que fala do direito ao corpo, e quando a fonte fala no direito ao corpo, ele fala do direito ao corpo de se proteger contra a violência do Estado, do aparato do Estado policial. Quer dizer, você não só não ser torturado quando você é um delinquente e é preso, mas você não ser humilhado pela polícia, leva tapa na cara nas blitz. Só que eu vou estender o direito ao corpo, e é importante lembrar que, quando se fala em direito ao corpo, não estamos falando só dessa proteção contra a violência do Estado, estamos falando dos direitos sexuais e reprodutivos. E isso mostra a dificuldade dos próprios defensores de direitos humanos de abrir o guarda-chuva dos direitos humanos para os direitos sexuais, e aí incluir a luta dos homossexuais, que hoje é o grupo vítima, é o grupo estigmatizado, que encabeça a luta pela defesa dos direitos humanos, da laicidade do Estado e do Estado democrático de direito. Hoje é essa luta que conta. Essa luta é uma luta de todos nós, embora muitos defensores dos direitos humanos queiram ver essa luta como exclusiva dos homossexuais. O direito ao corpo é também o direito sexual e reprodutivo, é o direito à dignidade humana. E ontem a gente pôde ver várias exortações, aqui na esplanada dos ministérios, contra o direito ao corpo, o que mostra que não há mesmo uma descontinuidade entre as violações do passado e as violações do presente. Muito obrigado. Obrigado, deputado.